Hoje é segunda-feira, meus amigos, e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos repercutir um pouco aí do futebol, temos algumas notícias de bastidor, temos algumas notícias também com novidades aí. Semana de Libertadores, essa semana começa quente, a semana começa importantíssimo e eu não quero que você saia daí porque a gente tem bastante assunto legal pra gente conversar aqui. Vamos falar um pouquinho também sobre a expectativa do Campeonato Brasileiro, porque olha só, meus amigos, olha só isso daqui. O Mirassol, nesse momento, está no G4. A equipe do interior de São Paulo, que muitos colocaram como subir e descer de novo, né? Subir para a Série A e descer para a Série B novamente. Muitos falaram que esse daí vai disputar o Z4, vai brigar para não cair. Na verdade, o Mirassol chega à quarta posição e agora começa a dar indícios de que vai brigar por Libertadores. Ah, Neto, mas você acha que é possível, no desenrolar da competição, o Mirassol conseguir pelo menos pegar uma Libertadores? Ó, galera, um G4 talvez seja um pouco complicado, sendo sincero. É aquele negócio, não pode pegar uma fase ruim. Se uma equipe igual o Mirassol pega uma fase ruim, a fase ela se estende. E aí pode ser aquele voo de galinha. Então assim, o que eles têm que tomar cuidado é para não pegar fase ruim. Aquela fase que engata uma sequência, sabe, de 1, 2, 3 derrotas, 1 empate, sabe assim? Aquela sequência muito ruim mesmo. Porque nesse momento, o Mirassol ele tem mais pontos que várias equipes do futebol brasileiro e menos jogos. Olha só, o Mirassol tem 38 pontos e 21 jogos realizados. Só para você ter uma ideia, o São Paulo, o Bragantino e o Corinthians, eles têm 23 jogos realizados. Ou seja, eles têm 2 jogos a mais que o Mirassol, estão atrás do Mirassol na classificação e têm menos pontos. Quando a gente começa a observar essa matemática num macro, nós começamos a enxergar que a possibilidade do Mirassol ela vai crescendo. Porque a hora que ela equiparar o número de jogos que essas equipes aqui, ela pode adquirir ainda uma vantagem maior sobre isso. E aí, uma repescagem de Libertadores começa a ser possível. Ou às vezes, quem sabe até um G4. Pelo que o Mirassol vem mostrando na competição, ele merece o G4. E meus amigos, vou falar uma coisa para vocês. Se o Mirassol terminar no G4, no G6 que seja, na minha opinião, lá na premiação do Brasileirão no final do ano, eu já vou falar isso agora aqui, para depois não ficar, Neto, pô, é fácil ser engenheiro de obra pronta. Mas lá, na premiação do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, o técnico ganha como melhor técnico da competição. Sem brincadeira. Se o técnico do Mirassol conseguir colocar o Mirassol no G4, na primeira vez que participa, porque até então todo mundo tá achando assim, é um azarão. Uma vez na vida, outra tá na morte, sabe assim? Só que estamos falando de uma competição de pontos corridos. Não é um jogo mata-mata, em que às vezes pode ter ali a sorte do principiante, sabe? A sorte do principiante. Aqui não, aqui é uma competição de pontos corridos. E os pontos que o Mirassol vem conquistando é em cima de equipes importantes. E não é jogando mal. O Mirassol jogou muito bem contra o Palmeiras. O Mirassol jogou muito bem contra o Flamengo. O Mirassol jogou bem contra as principais equipes do campeonato. Então nós não estamos falando de um azarão, nós estamos falando de uma equipe que sabe muito bem o que está fazendo e onde quer chegar. Não é ao acaso. A grande vantagem, né, a grande maestria da competição de pontos corridos é essa. Ela tira as situações ao acaso e nos trazem
para uma estatística real de uma equipe que vem se mostrando sólida, com um projeto de futebol maravilhoso e que tem os seus objetivos, pelo visto, muito bem traçados. E o trabalho técnico a gente deve também reverenciar aqui. Então, na minha opinião, no final do ano, lá na premiação de melhor técnico, muitos vão falar de talvez Felipe Luiz, Abel Ferreira, mas o que o técnico do Mirassol vem fazendo é realmente de tirar o chapéu. Roda essa vinheta aí e bora lá. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo. Não se esqueça de apoiar os nossos parceiros aí da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tem Loto Fácil, Lotomania, Mega Sena, Dia de Sorte. Todos os produtos que você tem disponíveis nas lotéricas, você tem dentro da plataforma da Tribo da Sorte, que conta com inteligência artificial, que vai melhorar a sua probabilidade de ganho. Você também pode utilizar a inteligência artificial, como todo mundo hoje fala de IA e tudo mais, você pode utilizar também na sua fezinha lá na Mega Sena, na Loto Fácil, na Lotomania, junto com o pessoal da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte são parceiros nossos de longa data, dão aquela super força para o canal, então se você quiser ajudar aqui o canal e também conhecer uma plataforma maravilhosa e aumentar suas chances de ficar aí de repente, por que não, milionário, conheça a Tribo da Sorte. Clica no link que eu tô colocando fixado nos comentários ou no QR Code aqui, vai abrir um chat, pede pro pessoal o cupom do Opina Porco e eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Meus amigos, eu não assisti ontem o jogo do Flamengo. Na verdade, eu tava na estrada, então acabei acompanhando um pouco do jogo ali, conforme eu conseguia sinal. Não assisti o jogo do Flamengo, porém o Flamengo tem a sua vitória ali, eu acho que uma vitória protocolar, talvez não protocolar assim, não tão protocolar assim, porque o Flamengo ontem quebrou um tabu. Um tabu ali de quase 3 décadas, que não vencia o Juventude, lá na casa dos caras. Então ontem o Flamengo do Felipe Luiz atingiu mais um número importante, e esse número ele se torna mais importante ainda quando a gente fala sobre a composição do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Palmeiras havia vencido no sábado e o Palmeiras coloca aquela responsabilidade, aquela pressão em cima do Flamengo para que vença também. Porque hoje as duas equipes elas estão muito próximas entre si. Ó, só para vocês terem uma ideia em um panorama geral, Palmeiras, segundo lugar com 46 pontos e 21 jogos. Flamengo, primeiro lugar, com 50 pontos e 22 jogos. Meus amigos, Palmeiras e Flamengo, se continuar aqui nessa proporção, nós iremos terminar o Campeonato Brasileiro talvez com um recorde de pontos na história do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Cruzeiro aqui que joga hoje, inclusive. Só que o Cruzeiro já vai jogar o seu 23º jogo contra o Bahia. Então hoje, para quem gosta, tem um joguinho aí até que interessante, um joguinho legal. O Bahia tá com aquela pressão por vitória, o Cruzeiro precisa também conseguir a vitória, porque é importante o continuar ali na cola do Palmeiras e do Flamengo, então tem um jogo com elementos interessantes. Mas talvez nós estamos falando aí de Palmeiras e Flamengo disputando a ponta com uma das maiores pontuações, ou a maior pontuação do Campeonato Brasileiro da história dos pontos corridos. Algumas pessoas gostam de colocar que o Palmeiras e o Flamengo eles estão virtualmente com um ponto de diferença. Isso porque o Palmeiras tem 21 jogos e o Flamengo 22 jogos. Mas eu não gosto dessa matemática. Eu não gosto dessa matemática assim, virtual. Por que que nesse caso aqui eu não gosto? Porque a gente não sabe. Talvez se o Palmeiras fizer esse jogo aqui, que ele ainda está devendo, que ele precisa repor, talvez o Palmeiras não vai vencer o jogo. Ou talvez vença. Então eu prefiro deixar as coisas do jeito que tá. Agora, uma coisa é fato. Eu acho que todos os jogos aqui deveriam ser equiparados dentro de um campeonato de pontos corridos.
Não devia haver essa bagunça que tá a tabela, com algumas equipes com 21 jogos, outras com 23, outras com 22, toda hora desnivelando o número de partidas. Eu acho que numa competição dessa, em que a longevidade ela é a principal estratégia, o principal aspecto, a principal variável da competição, é importante a CBF organizarem as coisas de maneira que todas as equipes fiquem ali equiparadas, igualadas, para a gente realmente ter uma noção de como está o cenário da competição, porque isso vai permitir as equipes traçar novas estratégias ao longo do torneio. Agora, vocês viram que eu falei ontem que eu acreditava na vitória do Flamengo. O Flamengo venceu o Juventude. Juventude tá lá no Z4, Flamengo continua assumindo a ponta, e o Vasco tem uma notícia que não é muito boa para eles não. Por que a notícia pro Vasco ela não é boa? Dá uma olhada aqui nos torcedores do Vasco pelas mídias sociais, ó. Vai ser sofrido até o final. Mais um ano melancólico. PQP. Não merecemos isso. Agora vem aquela sequência. Olha a sequência do Vasco. Do Vascão. Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Meus amigos, essa sequência aqui, deixa eu até ver a classificação do Vasco. O Vasco está em 15º colocado. Vai enfrentar agora os próximos 12 pontos com equipes extremamente difíceis que estão nos andares de cima da tabela. Aí tem mais comentário aqui, os comentários estão engraçados, né? Vasco jogou com 1 a mais contra o Vitória e Ceará, ganhou 1 ponto. Agora pega Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Depois não dá para reclamar. Era uma vitória para dar um pouco de respiro, antes da talvez pior sequência do Vasco na temporada. Enfrenta Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras nos próximos 4 jogos. E aqui você tem os melhores ataques do campeonato. Primeiro lugar, o Flamengo, com 47 gols. Segundo lugar, Cruzeiro, com 36 gols. Desculpa, segundo lugar, Mirassol. Olha só, galera. O Mirassol tem o segundo melhor ataque do campeonato. Vocês entendem por que eu falei lá no começo que o cara ele merece uma baita de uma premiação se ele conseguir chegar até o final do ano com um trabalho magnífico desse? Isso aqui é um trabalho magnífico. Estamos falando de uma equipe que não tem um elenco. O elenco titular já não é um super elenco. E não tem amplitude também de elenco. Então pensa em tudo que os caras estão mostrando. Ah, mas os caras não têm Copa do Brasil, não tem Libertadores. Ah, beleza, mas vocês entendem que mesmo assim ainda é um baita de um trabalho? Ó, segundo lugar é o Mirassol, com 36 gols. Terceiro lugar, o Cruzeiro, com 35. Quarto lugar é o Palmeiras, com 32. Quinto lugar é o Botafogo, com 30 gols. E o sexto lugar é o Vasco, com 30 gols. Então o Vasco tá ali, ó, junto com o Botafogo, entre os melhores ataques da competição. Isso aqui considerando apenas o gol, né, os gols em si, tá? Não estamos falando do saldo de gols propriamente dito. E falando, pessoal, para um lado agora mais clubista, sendo mais torcedor, é muito difícil esse momento da competição, em que você tem ali o Palmeiras e o Flamengo nessa corrida, porque qualquer erro, qualquer tropeço, qualquer resultado ruim, pode fazer com que a gente se distancie mais do Flamengo. E eu imagino que para os flamenguistas também não é fácil isso, porque qualquer tropeço da equipe do Flamengo, os caras já, ó, pô, o Palmeiras tá ali na cola. O Flamengo vem fazendo uma das suas temporadas no Campeonato Brasileiro mais impecáveis. E o Palmeiras também está acompanhando isso. Nós tivemos alguns tropeços que acabaram fazendo com que a gente tenha essa diferença pequena de pontuação. Mas mesmo assim, o Palmeiras vai mostrando fôlego e vai mostrando que vai competir até o final. E eu falo, pessoal, o time do Palmeiras ele tem muito que evoluir. Eu não sei o trabalho do Abel, como vai ser daqui pra frente. É porque a gente enfrentou o Internacional. O Internacional é uma equipe tradicional do futebol brasileiro, mas que não vive o seu melhor momento tecnicamente falando. Então eu não sei se serve ali como uma super referência. É um resultado que nos empolga, nos anima, claro, mas eu não sei também se nos deixa tranquilo
para os próximos jogos. Com certeza a gente vai encontrar alguns adversários que vão colocar uma pedra no nosso caminho. Vai ficando muito tenso o momento aí, tanto de Palmeiras, com certeza os flamenguistas também têm essa situação. É isso daí então, meus amigos, já desejo para vocês uma excelente segunda-feira, muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente retorna aí com mais assuntos do futebol, tamo junto, valeu, falou, até mais.